É no Largo do Desterro, cenário dos primeiros momentos da ocupação portuguesa em São Luís, capital do Maranhão, a parada de hoje do Fé na Estrada. Viemos visitar uma igreja cuja história começa por volta de 1618 e passa por vários percalços, ataques, reformas e reconstruções. Altiva e preservada, a Igreja do Desterro é um símbolo da cidade. Ela é considerada o primeiro templo religioso da cidade, porque nos primeiros anos de colonização da cidade, ela surge como uma pequena capela de palha e barro que se estabeleceu porque nessa região ela toda era circundada por água, era o porto da cidade, ela era circundada. A princípio, ela tinha outros patronos, não necessariamente hoje o atual, que é São José do Desterro. Só que essa ermida, que eles chamam de ermida de barro e palha, em algum momento ela caiu. Depois ela foi reconstruída. Com a invasão holandesa, a igreja foi saqueada, praticamente totalmente destruída. Aí, em outro momento, foi reconstruída. Aí ela entra em histórico de arruinamento também. Isso sempre com um trabalho afetivo de pessoas que queriam manter a igreja literalmente em pé. Só que aí quando chega o contexto em torno, se eu não me engano, no ano de 1832, tem duas figuras fundamentais para a concretização da igreja na conformação atual que ela é, que é Zé de Lé e Zé do Queixo. Inicia com a figura de Zé de Lé, que era um negro que trabalhava na região, possivelmente na região portuária, e ele, como grande devoto de São José do Desterro, ele começa a arrecadar esmolas para que pudesse construir essa igreja. Aí ele começa a erguer ela já dentro dessa conformação de pedra argamassada, com cal e tudo mais, dentro dessa configuração espacial que ela é. Só que ele morre antes da igreja ser concluída. Só que junto dele vinha uma outra pessoa, que era o Zé de Queixo, que graças a Deus ele dá continuidade e a igreja em algum momento ela é concluída, essa conformação. Aí entra a soma de outras pessoas, alguém que construiu o coro, alguém que abriu os vãos da fachada, os vãos do pavimento superior. Então é uma somatória de esforço, uma somatória de fé e uma somatória de resistência que faz com que a igreja hoje ela se mantenha literalmente em pé. A igreja fica em uma região histórica, preservada pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O cuidado no entorno destaca ainda mais a construção de traços arquitetônicos singulares. Ela é uma fachada com características essencialmente neoclássicas, mas ela tem umas características singulares de todas as outras igrejas do Maranhão, que são as torres centrais dela, que têm características bizantinas, que é essas torres em forma de ogiva, que elas são similares como se fosse uma cebola cortada ao meio. São umas características peculiares que não se encontra em nenhuma outra igreja do Maranhão. Não se sabe de onde veio essa sensibilidade ou essa influência, essa inspiração para que construísse, porque ela foi construída pela mão de negros que não tinham conhecimento de tecnologia nem de arquitetura, mas em alguma inspiração eles tiveram para que ela tivesse essa conformação arquitetônica. Por dentro, a riqueza histórica e a beleza dos nichos e imagens sacras são marcantes. Internamente, ela tem os altares todos em características neoclássicas, tanto o retábulo mó quanto os altares laterais. O retábulo mó ele é essencialmente todo na madeira, talhado, com presença de touramentos. Os elementos da neoclássico tem as torres com capitéis coríntios, tem o frontão arredondado e tem os nichos. O nicho de São José, que ele está sobre essa base de 6 degraus, tem o nicho intermediário, que é o nicho da Sagrada Família, e tem o que fica ao pé do altar, que é onde fica a imagem do Senhor morto. Aí tem todo esse trabalho de douramento, que inicialmente eles de fato eram feitos pela própria história do país, eles eram todos feitos com folhas de ouro. Mas com o tempo esse douramento ele vai se desgastando, por isso que existe toda uma peculiaridade em termos de limpeza, em termos de iluminação, para que não haja um desgaste excessivo desse douramento, dessa pintura. Resistindo ao tempo e às intervenções do homem há séculos, a Igreja do Desterro, mais antiga da cidade, é um orgulho para os ludovicenses, que lutam e trabalham para preservá-la. A importância de preservação de patrimônio histórico, sejam imóveis de caráter religioso, sejam imóveis de caráter institucional, qualquer que seja, que tenha esse contexto histórico, esse registro, é exatamente para que a sociedade não perca a sua memória.
A memória está entrelaçada a esse patrimônio. Muitas das vezes as pessoas não conseguem ter o discernimento que aquilo tem um registro. Às vezes, para algumas pessoas, aquilo é até caracterizado como um certo entrave de desenvolvimento para a cidade, que aquilo dali simplesmente não tem uma função, mas tem sua função. O ser humano ele é dotado de um histórico. Então, se ele perde sua história, ele não consegue se projetar para o seu presente, muito menos para o seu futuro. Então, essa é a relevância da preservação do patrimônio histórico. As pessoas têm que ter um entendimento que tiveram inúmeras outras pessoas que percorreram muito caminho para que nós pudéssemos estar hoje realmente contemplando isso e cabe a nós projetarmos a nossa história para o futuro e outras pessoas conhecerem a nossa história, que em algum momento vai ser esse patrimônio também. Então é uma sucessão de cronologias que merece ser preservado e a sociedade tem que ter o conhecimento do valor desse patrimônio.